Olá, Sagitário, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Infati. Se você veio buscar uma mensagem para você, uma orientação, um caminho da espiritualidade, uma mensagem, né? Ou para algum sagitariano que você está lidando, com certeza você vai receber uma mensagem até o final desse vídeo. Sejam muito bem-vindos. Peço a gentileza de deixarem sua curtida, se inscrevam no canal, compartilhem, ativem o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, fazer o canal crescer, levar a mensagem para mais pessoas. Lembrando que essa leitura pode estar espelhada e a gente pode estar falando de alguém que você está lidando, e não especificamente sobre você, tá bom? Vamos ver aqui, abrir a mesa de Sagitário. Essa mesa é para o momento que você chegar. Mesa aberta, Sagitário. Abrimos com a integração, compartilhar, transformação, harmonia e o fundo de deck, controle. Vamos ver aqui, deixa eu puxar um pouquinho para cá. Vamos clarificar essas cartas para a gente entender do que a gente está falando aqui para Sagitário. Mas a gente já abre aí com a carta da integração, que fala muito sobre e compartilhar junto, né? Pode ser que esteja no momento aí de grande receptividade de energias, de pessoas novas, né? Gente que chega para integrar, que chega para completar, chega para compartilhar, para trazer essa harmonia aqui dessa carta. Vejo um momento muito bom aqui para Sagitário inicialmente na mesa, né? Um momento de transformação aqui, de repente deixar um momento mais denso para trás, né? E receber aqui essas energias, tá fluindo aqui, né? Uma energia muito boa chegando aqui para Sagitário nesse começo de mesa, mas no fundo a gente ainda tem um controle e a gente vai entender do que a gente está falando com esse controle aqui, porque existe aqui no lado sombra, né? No oculto aqui de Sagitário. Vamos entender melhor do que a gente está falando. Clarifica a integração, por favor. A Rainha de Ouros. Mais o quê? O 7 de Ouros. Fundo de deck. O Ás de Ouros. Olha, tô falando que tem alguém que chega aqui, pode ser uma figura feminina, ou a gente pode estar falando aqui de você, conquistando, realizando aqui, com a ajuda de alguém. O 7 de Ouros me remete muito aqui a algumas escolhas, sim, que você vai ter que fazer, principalmente no campo financeiro, mas aqui também me traz vamos plantar juntos, vamos planejar juntos, talvez um projeto juntos, uma parceria, uma ajuda, ou alguém aqui te ajudando financeiramente, trazendo aqui uma abertura de caminho financeiro muito grande, tá? Mas a integração me fala sobre um momento de completude, né? Algo que chega para você, algo que faltava, né? Clarifica ou compartilhar, por favor. O Rei de Ouros. Gente, o Rei e a Rainha de Ouros. Um do lado do outro. Mais o que, por gentileza? Para compartilhar. O Cavaleiro de Copas. E o 5 de Paus. O que tinha de fundo de deck? O Louco. Com a Estrela. Meu Deus. Vejo aqui um cenário muito bom, gente. Muito bom. Apesar de termos o 5 de Paus, que é uma carta conflitante, né? E a gente pode estar falando aqui o quê? Talvez a gente aqui esteja falando de uma figura masculina. Encaixa aí no seu momento. Vai encaixando as peças, sabe? Quando a gente faz uma leitura para tantas pessoas, não é uma leitura particular, né? Eu não estou lendo para você, sobre a sua história. Apesar de parecer muito, às vezes, né? Que a pessoa está lendo para a gente, né? E isso é muito gostoso. Mas aqui tem muitas energias na mesa e muitas histórias, né? Muitas pessoas, vidas diferentes. Então, alguma coisa ou outra, você vai pensar assim, não sou eu. Então, é para outra pessoa que está escutando. E aí, a próxima informação talvez vá completando mais a sua história, tá bom? É assim que a gente faz a leitura coletiva, vai encaixando as pecinhas e vendo o que encaixa na sua história. Então, aqui, com compartilhar, o Rei de Ouros está aqui na mesa, que é uma figura, né, que realiza, que tem, né, que quer e vai atrás. E aqui o Cavaleiro de Copas são sentimentos bons e novos chegando, né, algumas coisas que você pode estar idealizando, planejando, esperando, e isso aqui traz um certo conflito aqui, mas entre muitas aspas esse conflito. A gente pode estar falando sobre um conflito de como chama?
Oh, meu Deus, um conflito de quereres, sabe? Como chama? Tinha uma outra palavra, fugiu agora. Ultimamente estão me fugindo. Nas leituras de Sagitário me fogem muito as palavras. Muito. Conflito de interesses. Pronto, veio. Aí você pode estar enfrentando algum conflito de interesses com essa pessoa. Pode ser essa pessoa que chega aqui te trazendo soluções, parcerias, algum dinheiro, ou uma oportunidade de trabalho, ou uma ajuda mesmo, um amigo que vem ajudar para você enfrentar um momento bacana que chega aqui, você não está sozinho, sabe? Mas parece que há aqui um conflito de interesses. Eu vou até pedir para clarificar esses 5 de paus. Depois tinha o louco e a estrela, né? Trazendo aqui um recomeço mesmo, uma vontade de realizar, uma vontade de desejar, também de desejar. Eu quero essas coisas e eu vou conseguir, sabe? Tá muito assim para Sagitário esse mês. O que é esse 5 de paus aqui? Eu nem tinha perguntado, por isso eu vou voltar com essas cartas aqui. Nem perguntei direito. Clarifica o 5 de paus, por gentileza. O mundo e o 10 de espadas, ó. Desculpa, gente, que ainda tô um pouco gripada, tá? Então, às vezes vocês vão me ouvir fungando ou tossindo, enfim. Peço desculpas e agradeço a compreensão. O 5 de paus que eu falei que você pode estar enfrentando aí, e essa carta do 5 de paus, ela tem um dragão, né? Então, assim, dragões não existem, né? Então, são coisas que a gente cria na nossa mente e a gente acaba criando um conflito interno, né? Vamos dizer assim, eu vejo muito aqui, nesse caso aqui, como um conflito interno, sobre algumas expectativas suas nessa realização, dessa coisa toda aqui que a gente está falando. E aqui pode ser algo que você tem medo de perder, ou algo que você precisa encerrar antes de dar continuidade a esse Ás de Ouros aqui. Entende? O 10 de espadas é uma carta de fins e com certo desconforto, né? E o mundo também é uma carta de encerramento de ciclos, mas também para trazer transformações e novos ciclos se iniciando. Então aqui, antes de você dar abertura para esse Ás de Ouros de entrar, tem aqui uma certa preocupação, alguma questão que você precisa resolver aqui e reiniciar, sabe? Com o louco e a estrela, é como se você tivesse aqui, eu vou então zerar isso daqui para poder conseguir o que eu quero, sabe? É meio isso. Então, deixa eu botar alinhado aqui para a gente poder clarificar agora a transformação. Ai, gente, eu tenho toque, eu gosto quando fica retinho. Vamos lá, clarifica a transformação. Meio travada aqui, hein? Essa transformação. 6 de paus, que é a carta da realização, das conquistas, né? Do consigo. Mais o quê? A rainha de copas. Mais o quê? Então, vamos lá. A transformação vem com a lua, vem com 6 de copas, vem com o cavaleiro de paus. E tem a rainha de copas e o 6 de paus. Aqui a gente pode estar falando sobre alguma figura feminina ou alguém que você precisa quebrar um certo tabu ou algum padrão dentro da sua mente, algo que talvez tenha te machucado, algo que alguém tenha feito aqui, ou possa estar te atrapalhando nesse seu progresso, nessa sua conquista, ok? A gente pode estar falando de uma mãe, a gente pode estar falando de uma irmã, a gente pode estar falando de uma amiga, enfim, ou de alguém que você se relaciona. Porque a Rainha de Copas é uma carta muito afetiva, né? A gente fala sobre controle emocional também. Então aqui a gente pode estar falando sobre você conseguir controlar o seu emocional, muito porque tem a lua aqui. Então eu estou dando todas essas informações. Pode ser uma figura feminina para alguns, pode ser o seu inconsciente para outros, né? Podem ser seus padrões emocionais aqui para muitos, pelo que eu tô vendo aqui, né? Coisas aqui que você precisa deixar no passado, tá? E precisa correr com isso, nesse momento aqui, para trazer esse novo, porque esse Ás de Ouros aqui, essa conquista tá na sua porta. Tá na sua porta, mas tem alguma coisa aqui te travando, e é no campo sentimental, tá? Vamos ver essa harmonia? Clarifica a harmonia, por favor. 10 de copas. Uma carta muito boa. Olha, embaralhou tudo aqui, montou uma carta na outra. Ó, o Ás de copas. Gente, 2 ases na mesa, o Rei de espadas. Mais o quê? Para essa harmonia?
o 5 de ouros e o 3 de espadas. O fundo de deck tem a força. Alguma coisa aqui, viu? Como eu disse, para você conseguir conquistar isso e abrir o seu coração de novo. E abrir também, né, o seu campo energético, né, para receber tanto no financeiro quanto no emocional. Aqui a gente está falando de finanças e de emoções e de sentimentos também, tá? Vejo muito dos dois aqui na mesa, né? A gente precisa, vocês precisam, né, na verdade, ser um pouco mais frios, objetivos, práticos, né? Essa carta do 5 de ouros, ela me pede um pouco de... Vou pegar aqui para vocês enxergarem a carta. Essa carta de ouros, ela me fala sobre ir para um novo lugar, mas vocês têm que fazer isso... É um lado sombra de vocês, parece, sabe? Uma coisa que está muito guardada, escondida dentro de vocês. Tem a lua aqui, lembra? Que também pode falar sobre isso. Alguns receios que vocês guardam. Vocês precisam fazer uma transição aqui. Algumas coisas, algumas renúncias, tá? E aqui não são tão legais de fazer. Às vezes você precisa ser quem você não é, sabe? Passar por cima de alguns sentimentos. Para ser um pouco mais frio, mais claro, mais objetivo. Você precisa, aqui, eu vejo muito com essa carta aqui do 3 de espadas e a força, enterrar alguns sentimentos, matar alguns sentimentos aqui. Parar de se trair, parar de se sabotar. Tá? E aqui você precisa ter um controle emocional muito grande. A carta da força traz uma inteligência emocional, traz coragem, traz muita força interior. E aqui a gente pode até estar casando com essa carta do controle, né? Vamos ver, controle. Ó, a roda da fortuna. As de paus, 3 ases na mesa, gente. De verdade. Mais o que para esse controle? 8 de ouros, um trabalho punk aí de vocês, viu? Cavaleiro de espadas, o mental tá como? Fundo de deck, as de espadas, pronto. 4 ases na mesa. Os 4 ases estão na mesa. 4 ases, 4 cartas de oportunidade, 4 cartas de clareza, 4 cartas de chegadas, de aberturas de caminho, de novas visões, de novas opções, tanto no campo sentimental, quanto no campo financeiro, quanto no campo mental, tá? Tem 4, eu tô ficando maluca. As de paus, as de espadas, as de ouros, não faltou o as de copas. Tô ficando louca. Não tá aqui o as de copas, é isso mesmo, ó. Perturbada. Pronto. E o campo sentimental. O campo sentimental, o campo financeiro, o campo mental e o campo das ações. Tá? Então, tudo isso aqui é como se Sagitário tivesse dado um... Cara, tem uma carta ali no tarô de Osho que é, acho que é a totalidade. Que é uma pessoa... Tem uma esquizofrenia também, enfim. Uma pessoa se jogando assim e recebendo ajuda de outras pessoas, mas muito se joga. Parece um momento onde você dá um passo aqui como o louco com a estrela, para uma realização muito grande. Mas você, primeiro, precisa aceitar ajuda. 2, precisa largar certos padrões seus. E eu vou perguntar mais sobre o que é isso aqui que a gente está falando. E deixar um pouco de controle. Aqui eu acho que eu vejo muito como o controle com a roda da fortuna é você deixando um pouco essa necessidade de controlar as coisas. Muito planejamento, muito quero assim, sabe? Controle mesmo. E aqui as coisas estão acontecendo naturalmente, mas com o seu controle, talvez não flua. Essa roda da fortuna chega trazendo o pedido de mudança. O controle aqui precisa mudar. Você precisa deixar um pouco de controlar essas coisas. Para o as de paus aqui, olha, acontecer. E você conseguir trabalhar nessa situação, livre aqui dessas prisões. O Cavaleiro de Espadas traz aqui soluções para você. Inteligentes. Estratégias. Muito com o as de espadas. Você vai ter uma clareza mental como nunca aqui agora. Sobre alguma coisa, sobre uma situação. Tá? Que pode ser muito nesse campo financeiro, no campo sentimental, para alguns aí mais no campo sentimental, para outros mais no campo financeiro. E eu vou pedir para clarificar aqui um pouco, para a gente entender um pouco mais, mas vejo muito
dessas oportunidades surgindo no caminho de Sagitário agora, um momento de... É como muitos vão zerar aí alguma coisa. Ó, encerrei essa situação aqui, tô partindo pro novo, tô indo porque chegou a minha hora, sabe? Muito legal isso aqui. Talvez aí um convite para trabalhar num novo lugar, sabe? Uma proposta de trabalho nova, novas relações, sabe? Mudanças significativas em todas as suas casas. Vamos ver aqui, Sagitário. Quais mudanças são essas e oportunidades que chegam para a vida dos sagitarianos nesse momento? Essas oportunidades todas tão preciosas. Me fala um pouco dessas mudanças. Em que áreas são? Não, muitas cartas. Caiu aqui sem querer. Espelho quebrado. A visão. Os acordos. O leão. Fundo de deck aqui, ó. Medalha de honra. A mulher. O cavaleiro, caminhos. Olha aqui. Montanha. O cofre. A criança e a raposa. Ó, a gente tá falando aqui... Olha aqui no começo também. Tem muitas cartas de conquista amorosa aqui no começo também, tá? Chegada aqui... Mas eu já vou falar sobre isso, tá? Que eu vou puxar as cartas que estavam em cima depois. Aqui a gente está falando de mudanças. Ó, espelho quebrado já vem com essa mudança. Já abre sim. Né? Já traz aqui uma quebra de expectativa. Alguma coisa que... Lembra do controle? Não é do jeito que você esperava. Tá? É de outra forma. Ah, mas eu estava pensando naquela empresa que eu enviei meu currículo, ou que eu fiz a minha inscrição, ou que eu mandei, né, prestei um concurso. Não vai ser nessa, vai ser na outra. Entendeu? Aqui a clareza tá aqui, a visão. É como se os céus estivessem aqui também falando, eu estou de olho, eu estou acompanhando, você está sendo guiado. Confia, porque você vai enxergar aqui uma nova oportunidade. Aqui com essa carta do acordo, a carta do leão é muito sobre território, é muito sobre mudança de lugar, também conquistar, é falar mais alto, voz ativa, ser líder. Talvez aqui você vai ganhar um cargo acima do seu. Tá? E aqui a gente pode estar falando de relacionamentos? Pode. Aqui talvez seja a chegada de uma nova pessoa que você não esperava ou você nem queria. Talvez. Sabe? É fora das suas expectativas. Entende? Aqui tem a medalha de honra que fala sobre conquistas, né? E aqui tem a figura feminina, pode estar falando sobre você ou sobre outra pessoa que chega na sua vida para ajudar aqui fazendo um movimento junto com você nessa conquista, ou é você conquistando aqui novos caminhos. Abaixo do leão é muito sobre novos lugares, novos caminhos, novas ideias, novas opções, novos planos. A montanha com o cofre, a criança e a raposa me traz uma estratégia que você monta, talvez aqui muito com a ajuda dessa pessoa que a gente falou lá no começo, que vem para te ajudar financeiramente, e aqui é muito sobre financeiro. Ela vem te ajudar a sair dessa problemática, desse bloqueio financeiro. Porque a carta da criança com a raposa me traz uma nova estratégia, uma mudança de rota. Junto com esse caminho, com esse leão que eu acabei de falar, é uma mudança de rota financeira, sim. É uma mudança de rota financeira, tá? É você achando uma solução de um problema muito grande aqui pro seu financeiro. Tá? Eu vou perguntar aqui, antes de abrir as cartas que eu queria abrir aqui no Lenormand, vou pedir aqui para a Sibila mais informações sobre essa mudança de rota, esses novos planos financeiros, da onde surge isso, como que surge isso, a partir de quem, para onde. Me traz mais informações, por favor, Sibila, sobre essas novas rotas financeiras aqui de Sagitário, por favor. Ó, a conversa, pode ser um grupo, uma reunião, dinheiro, aqui, de novo, o cofre aberto, trazendo uma solução financeira, de novo. Ó, a dona de serviço, é você trabalhando ou alguém trabalhando para você, uma mulher que ajuda aqui. Fortuna, gente, a roda da fortuna, com dinheiro na mesma linha. Mais o quê?
Isso vem através de quem, a partir de quem, para onde? Me dá mais informações desse lugar, dessa pessoa. E ó, a consolante surpresa é algo que você não esperava. Você esperava uma coisa e a outra totalmente diferente do que você esperava. Tá? E vai trazer aqui dinheiro, tá? Dinheiro. Me dá mais 3. Mais informações sobre isso. Ó, a carta aqui. Se aproximando, você enxergando melhor uma coisa, querendo ver mais de perto, esmiuçando isso aqui mais, e vem chegando para você. Doméstico, alguém aqui que vai te ajudar, alguém que conhece você, da sua rotina, ou que trabalha com você, enfim, essa pessoa vai te ajudar aqui, vai te trazer uma solução, mais o quê? Alegria no coração, uma comemoração. Gente, muito bom, hein? Muito bom esse cenário financeiro aqui para Sagitário. Muito bom, com essa mudança através de uma conversa, uma reunião que você vai fazer. Tá? Tem muitos homens aqui na mesa, tá? Então pode ser uma figura masculina te ajudando, sim. Aqui nessa carta tem uma figura feminina com 2 homens. Aqui tem um homem. Aqui tem 1, 2, 3, 4 homens, eu acho, e 3 mulheres. Aqui tem mais um homem aqui. Então, assim, tem muitas figuras masculinas na mesa. Essas figuras podem te ajudar financeiramente, sim. Tá? Agora eu vou lá no afetivo. Lembra que eu tinha saído aqui em cima? Ó? O raio, os ratos, o trem, a cobra, a flor, o cão, o sol, a cura, a casa e os lírios, tá? Fundo de deck que tinha o urso com o navio e as espadas com trevo, a carta, o coração, os pássaros, a estrela, a figura masculina de novo, o chicote, os peixes, é alguém aqui, ó, a cruz com a árvore e as alianças, que traz aqui uma cura, um crescimento, com a chave logo depois. O jardim, trazendo os encontros, a cegonha, muito bom pro afetivo também, tá? Aqui eu vejo muito como uma energia que chega e repentina, tá muito aqui com essa transformação, harmonia, trazendo aqui, ó, uma mudança nessa energia que você estava de perdas, de escassez, né, de danos aí nos seus relacionamentos. Aqui vem uma solução, uma transformação, aqui muito afetiva, muito amorosa com essa flor aqui, né? Aqui é a flor da paixão, dos romances, das conquistas, né? É da conquista mesmo, né? Quando você dá um buquê de flores para alguém, você quer conquistar essa pessoa, né? Ou agradecer, ou enfim, trazer essa pessoa para você, né? Presentear, é isso. E a cobra que eu vejo muito como pode ser uma relação bem quente, assim, também, né? Falando aqui com bastante sensual, bastante atraente, te traz essa coisa, assim, mais quente para dentro da relação, né? Trazendo aqui, talvez, né, você com mais libido, enfim, através dessa pessoa que chega. Assim como você tá deixando para trás aqui alguns danos, algumas perdas, alguns padrões que você tinha. Eu tô tendo um choque de realidade aqui através de um novo sentimento, tá? E aqui pode ser uma pessoa que você já conhece ou uma pessoa que vai querer cuidar de você, trazendo aqui calor, energia boa, sabe? Trazendo aqui, ó, segurança, proteção, conquistas, amadurecimento. Pode ser uma pessoa mais velha, tá? E aqui vencendo aqui problemas, crescendo junto com você nessa relação, abrindo aqui crescimento, tá? Bastante crescimento. Aqui no fundo, como eu disse, tinha o urso com o navio e a espada, trevo, carta, etc. É aqui alguém vindo com muita vontade mesmo pra... Vou botar entre muitas aspas, pegar você pra si, né? Bem legal, hein, Sagitário? Bem legal esses próximos dias aí de Sagitário. Gostei. Vamos entender aqui um pouquinho com o tarô de Delfos sobre como tá a cabeça de Sagitário. Vou perguntar para o financeiro primeiro. Como ficam os próximos dias aí a cabeça de Sagitário para a parte financeira nos próximos dias, nessas novas conquistas, enfim. Como fica esse cenário para Sagitário nos próximos dias? A arte. Ó, você criando aqui, ó, a feiticeira, a paz
O fruto maduro, gente, só confirma. É você criando aqui uma nova oportunidade, tá? Fazendo feiticeira. Feiticeira faz o quê? Feitiço. Feitiço é o quê? Uma magia. Faz mágica, faz acontecer. Faz brotar do nada. Faz uma coisa que você não esperava. É mágico, né? Obviamente que essa carta tem outros sentidos bastante negativos também, mas aqui não é o caso, tá? Aqui é você criando aqui, você fazendo aqui, trazendo uma magia, uma nova coisa que você vai criar aí para uma nova oportunidade financeira que vai trazer muita coisa boa para você. A paz com fruto maduro é você colhendo aqui o que você plantou, tá? E olha aqui no fundo de deck, a curiosidade com a alegria. Então, assim, tem você aqui olhando para um novo, para uma coisa aqui muito boa que você vai criar e vai te trazer muitas alegrias. Agora vamos ver para a parte afetiva, né? Como é que fica a parte afetiva aí de Sagitário. Os próximos dias. O triunfo. A inspiração. A reflexão. O romance. Gente. Fundo de deck. Olha isso. Múltiplos amores e amor sensual. É aqui muita gente, você se sentindo muito em alta, muito atraente, muito ou atraído. E não só por uma pessoa só não, tá? Você vai se sentir visto. Ou vista, né? Eu falo visto no geral, tá, gente? Para homens e mulheres, enfim. Tanto faz, para todos. Todos, todos, todos. Então aqui você tá num momento super atraindo tudo para sua vida, Sagitário. Finança, amor, tudo de bom aqui. Tudo de bom aqui. Nossa Senhora, mesa fantástica para Sagitário nos próximos dias. Conselhos agora. Vamos mudar aqui, vamos virar a chavinha da energia agora. E eu vou pegar conselhos para Sagitário para a gente encerrar essa mesa maravilhosa, porque nem todos são flores e a gente precisa de conselhos, mesmo nos melhores momentos, né? E esse conselho aqui e esse baralho aqui é muito conselheiro para você ficar esperto, tá? Vamos lá. Conselhos para Sagitário nos próximos dias. Ó, já abriu com Bafomé. Carta do Diabo. Mais o quê? O Duelo. De novo, lembra que tinha saído? A carta das espadas? Tá aqui, ó. Pra você não dizer que eu estou mentindo. Tinha aqui, lembra? A raposa, a criança, o cofre, a montanha, a mulher, o cavaleiro, os acordos, os ratos, o trem que chega, lembra? O raio, os lírios, a casa, porque eu juntei tudo de novo. A cura, o sol, o amigo, a cruz, a carta dos relacionamentos com a chave, o urso, aqui, ó. Tava aqui, logo depois do urso do navio, que eu falei que alguém vem querendo te disputar ou pegar você para si. Lembra que eu falei? Tá aqui. Mandar mais uma, por favor. É sobre o que isso aqui? Como conselho para Sagitário? É sobre o quê? Do que a gente tá falando aqui com essas cartas? Dora Rosa Caveira na mesa, axé. Mais o quê? Não, mais uma só. Mais uma só. Obrigada. Ó o espelho. Ó o espelho. E a gente tinha tirado... A primeira carta que saiu lá do baralho cigano não foi o espelho quebrado? Lembra que eu tirei? Foi a primeira que saiu, se eu não me engano. Vou mostrar pra vocês. Ela tá aqui. Se eu não me engano, não foi, gente? Tá aqui, lembra? Saiu do lado da visão dos olhos de Deus, lembra que eu falei dos acordos? Tá aqui do lado, ó, e junto com a rosa, que é pertinho aqui. Que é o quê? Relacionamento, lembra que eu falei? Pois é. Aqui no fundo de deck tem o anjo, a passagem, ele. Fortuna.
Então vamos lá. Aqui eu vejo muito como se fosse uma. O diabo com duelo é muito cuidado para você não cair também numa sabotagem. Cuidado com o que você deseja. Cuidado com excessos. Tudo aparece para mim, eu fico me sentindo muito incrível. E aí eu perco as estribeiras, esqueço de botar o pé no chão. Dona Rosa Caveira, ela tá aqui. Dona Rosa Caveira sempre me fala que a gente precisa caminhar com o pé no chão, porque quem caminha com o pé no ar não vai para lugar nenhum. E sim, gente, a gente tá falando da mente. A mente da gente burla a gente o tempo todo. E a gente precisa estar com o pé na realidade, com o pé no chão. Né? O ar é a nossa mente. E ela burla a gente o tempo todo. Às vezes a gente viaja quando a gente tem muito, a gente ganha muito, a gente começa... Ou quando a gente tem muito dinheiro, ou quando a gente está numa relação muito maravilhosa, a gente começa a se burlar, já percebeu? Ou a gente começa a querer demais, querer o que já tem, ou não olhar para o que já tem, sabe? E aí começa a sabotagem. Aqui, essa carta do Baphomet vem me dizer muito isso no começo, junto com a carta do duelo. Pode estar falando aqui para você ter cuidado com, como chama? Encantamento, com você ficar... Ai, tem uma palavra que me foge, mas óbvio, né? Tô na leitura de Sagitário e tudo me foge na leitura de Sagitário. Quando você fica maravilhado com uma coisa, sabe? Tem um outro termo que eu queria usar, mas fugiu aqui. Se você souber ou você pescou essa palavra, deixa aí nos comentários para mim depois. Minha mãe que falava muito essa palavra, quando a pessoa fica muito... Ai, eu odeio não lembrar as coisas. Enfim, deixa eu dar andamento. Quando você fica muito encantado aqui com uma coisa, e aí você fica no mundo da lua. Então, Rosa Caveira aqui traz muito um olhar para você de mantenha os pés no chão. Olhe para o que você tem e entenda aonde você quer chegar. Sabe? É como se ela estivesse dizendo para você, olha lá na frente, é aqui que você quer estar? Aonde você chegou aqui? Você se vê estando nesse lugar lá na frente ainda? Você é feliz estando lá na frente nesse lugar ou com essa pessoa lá na frente? Porque aqui vem o espelho depois. É você se olhando. São as suas expectativas, são as suas frustrações, as suas projeções, os seus desejos, os seus sonhos, quem você é, o que você se transformou. Então, às vezes, a gente ganha coisas demais ou a gente fica ludibriado, sabe? E a gente esquece de se ver, a gente se perde da gente. E aqui muito tá me dizendo sobre a gente se perder da gente mesmo, tá? Então, toma cuidado com aquilo que você deseja, né? Cuidado com aquilo que você deseja para si e para os outros. Nossos sentimentos têm poder, nossas palavras têm poder. Então, aqui usa e abusa da sua transformação e aqui deixa um pouco o controle de lado, lembra? Deixa fluir, deixa as pessoas chegarem, deixa a ajuda chegar, deixa o amor chegar, né? Deixa um pouco o controle, não é para perder o controle, mas é para deixar um pouco do controle de lado, para você poder se abrir para o novo, porque o novo chega, mas não se encante demais. Mantenha a linha, mantenha o pé no chão, seja realista, trace suas metas, não esqueça daquilo tudo que você conquistou, valorize o que você conquistou para você não perder e faça suas projeções de futuro. Você se vê lá na frente desta forma, como você quer estar lá na frente? Você vai estar feliz aí nesse lugar com essa pessoa? É sobre isso, tá? É muito sobre isso, essa mesa aqui. Tá bom? Eu vou abrir aqui um último conselho para a gente fechar a mesa de Sagitário.
Porque aqui eu vejo muito um conflito de... Lembra que eu falei que tinha um conflito de interesses, talvez, lá na frente, lembra? Uma pessoa que chega querendo te ajudar, mas ela quer uma coisa, você quer de uma outra forma, e aí você descobre que não é daquele jeito que você queria, que é um outro jeito e é muito melhor. Então aqui cuidado para não se sabotar. Sabe? Abre a sua mente, não seja tão turrão. Larga um pouco desse controle. Às vezes a gente precisa para poder aceitar ajuda, e a ajuda nem sempre é do jeito que a gente quer. A gente precisa aceitar a ajuda do jeito que ela vem também. Entende? Vamos ver aqui. Até cortei 2 vezes, ó. Fiquei nervosa. Conselho para o Sagitário. Ó o comandante do poder. Ó aqui a adaga aqui, ó. O Atami. Aliás. O cálice e o sumo sacerdote. Fertilidade, ó. As coisas fluindo aí para você. Mas aqui. O poder e o guardião. Você tem o poder de realizar. Você tem um certo controle, né? Você é guardião daqui, ó, comandante do poder, do seu poder. Mas vai com calma. Olha a fertilidade chegando, muita coisa acontecendo para você aqui, tá? Então, cuidado com o seu poder ou você se sentir poderoso demais, tá? Se olha no espelho sempre, para você enxergar quem você é de verdade e não se perder. Tá bom, Sagitário? Beijo.